Olá, queridos. Boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo. Vou iniciar a gravação do áudio também, para ir rapidinho pro Spotify depois. A nossa conversa, tá bom? Boa tarde. Sejam bem-vindos, queridos. A gente vai ter uma live gostosa hoje. Eu não sei se ela vai ter 1 hora, se ela vai ter um pouco menos. Depende um pouco também das perguntas que vocês quiserem trazer. Eu estava pensando ontem à noite. A aula de ontem vai ficar... Perdão, gente, vamos lá. Uma coisa de cada vez aqui. Ontem à noite teve uma aula dentro do curso Poder da Criança. Aula ao vivo. A aula de ontem vai ficar disponível ainda hoje. Hoje pela manhã teve aula da formação de educadores assistentes e por isso o upload ainda não está realizado, mas a aula vai ainda hoje para o curso O Poder da Criança, tá bom? 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Essas duas, quer dizer, teve a aula da formação de assistentes, teve a aula de vocês do Poder da Criança ontem à noite e hoje eu também estou terminando de encaminhar os últimos certificados. Eu acho que agora faltam uns 70, 80 certificados da aula especial de matemática que aconteceu um tempo atrás. Então todas essas coisas estão acontecendo essa manhã e aí nenhuma delas está extremamente eficiente. A aula foi legal. A aula que aconteceu hoje de manhã foi legal. Mas as outras duas, elas foram legais só na medida do possível, assim. Elas vão ficar legais ao longo do dia. Ao longo do dia vai dar para fazer tudo bem direitinho para vocês. Mas, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos. Ontem eu estava pensando um bocado na questão de que a gente fala que Montessori é um método de ajuda à vida, né? E o que é que isso quer dizer? E aí hoje pela manhã eu esbarrei por pura alegria em uma frase da Maria Montessori no Facebook. Eu vou abrir a frase aqui e ler para vocês, que eu acho que vale a pena. A frase é linda. E aí eu mandei para os meus alunos de formação, mas eu vou ler para vocês também, que eu acho que vale a pena. Assim, é uma tradução automática do Facebook, e a tradução automática do Facebook não é um negócio espetacular, tá? Mas tá mais ou menos. A frase é boa mesmo assim. A Montessori diz: antes de tudo, você deve aprender a observar. Você vai dizer que pode fazer alguma outra coisa ou que você não consegue aprender. Mas pensa, observar significa parar. Observar significa ficar no que não parece interessante. E não desligar assim que você acredita que você já teve uma ideia, que você já viu o suficiente. Este é um dos elos antigos que precisa ser quebrado também, é um preconceito. Porque a atitude em relação à observação não é feita de inteligência, mas de paciência. Eu acho essa frase muito, muito boa. Assim, não é a primeira vez que eu leio uma frase nesse sentido da Montessori, essa eu nunca tinha lido. Mas ela fala sobre isso em outros contextos. Ela fala que quando a gente observa, não deve ser um objetivo enxergar coisas interessantes. E não deve ser um objetivo enxergar coisas grandes. Mas que a nossa observação deve ter como objetivo só enxergar coisas. E às vezes são coisas bem pequenas, e muitas vezes são coisas um tanto monótonas e tediosas. Mas a vida é mesmo monótona e tediosa, no seguinte sentido. Sobretudo quando a gente está começando um processo de observação ou de contemplação e a gente não refinou a nossa capacidade de observação o suficiente ainda. Aí muita coisa parece entediante. Eu vou fazer um paralelo aqui para a gente entender exatamente o que isso quer dizer.
Pensa que você se alimenta somente de alimentos com sabores artificialmente fortes. Então, com excesso de sal, com glutamato monossódico, saborizante, aqueles que colocam um cheiro artificial, eu não me lembro como aquilo se chama, aromatizante. Aromatizantes fortes, salgadinho, basicamente. Salgadinho, comida de fast food, etc. e tal, né? Pensa que a tua alimentação é ali Doritos e McDonald's. São sabores muito fortes e que aí as tuas bebidas favoritas são os refrigerantes. Então, uma Coca-Cola, um Guaraná, uma Fanta, uma Pepsi, parará. Aí imagine que você seja convidada para comer na casa de uma... Essa é a tua alimentação todo dia, o dia inteiro. Imagine que você seja convidada para comer na casa de uma pessoa que faz um peixe num molho de ervas maravilhoso, assim. Eu não sei fazer peixe no molho de ervas, mas eu sei que é gostoso. E aí essa pessoa te convida para comer um peixe num molho de ervas maravilhoso, com um arroz piriri pororó e um creme de pururu piriri. E aí você vai para casa dessa pessoa e ela te serve isso, e ela serve para acompanhar, eu não sei, um suco levinho, para não atrapalhar o sabor do peixe, vamos dizer. Talvez um vinho, para não atrapalhar o sabor do peixe, tá? Um vinho branco. Eu acho que é branco, né, com peixe. Não sei. E aí você come. Aquele prato pode estar sendo feito, pode ter sido feito com a mais alta competência, com a mais alta qualidade. Pode ser que o prato em si seja maravilhoso, mas você não vai achar gostoso. Faz sentido? Vai falando comigo, vai falando se faz sentido. Você não vai achar gostoso. Por que você não vai achar gostoso? Porque o teu paladar não sabe comer coisas delicadas. O seu paladar foi educado para comer coisas impressionantes, para comer coisas com sabores muito intensos, com aromas muito intensos, com uma quantidade muito grande de sal, uma quantidade muito grande de açúcar. Olha aí a gente recebendo educação de graça. Montessoriário diz que vinho branco ou rosé dependendo do peixe. Eu preciso lembrar que foi você que me deu essa indicação para o caso de um dia eu precisar de um vinho para acompanhar um peixe. Mas seguimos. Então, a gente se acostumaria a comer com um excesso de sabor. E esse excesso de sabor nos atrapalharia de perceber as coisas que são muito delicadas no paladar. Faz sentido? A mesmíssima coisa acontece com a observação e a nossa atenção. A nossa atenção se acostuma a ser chamada por coisas que sejam muito intensas, por barulhos muito altos, por filmes muito explosivos, intensos e rápidos, né? Então você pega lá Velozes e Furiosos, que é um dos filmes mais assistidos da história da humanidade, né? A franquia como um todo. Um dos filmes mais assistidos da história, né? Intenso, cheio de explosões e coisas falando alto e tiros, e o carro bate, ele gira, ele explode e parará, parará. Ou até pega um filme do tipo Harry Potter, assim, que não é tão cheio de ação, né? Mas aí também tem a varinha, e tem o grito, e a música é alta, e tem aquele castelo enorme, e aí a mágica brilha, e não sei o que, tanana, tanana, tanana. Cheio de estímulo. Aí você vai pro seu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, você vai ali, né? Mesma coisa. Os vídeos cada vez mais chamativos, interessantes, e tarará, 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 tarará. E aí a nossa atenção se habitua a se deter somente naquelas coisas que são hiperestimulantes, né? Conta, escreve mesmo, assim, para o que você está fazendo um pouco, vamos pensar junto. Não fica me ouvindo como se eu fosse um programa de televisão, porque eu estou aqui de verdade. Escreve aqui embaixo um negócio que realmente te chama a atenção no teu dia a dia. Onde é que você entrega a tua atenção? É na Netflix, é no Instagram, é no YouTube, é na comida, é no passeio com teu filho, mas seja honesta, né? Se não é no passeio com teu filho, fala real, né? Onde é que
a tua atenção se entrega de verdade? É num filme, na televisão, é numa série, é numa música? Onde é que a sua atenção se entrega de verdade? E aí, conforme você pensa sobre isso e responde essa pergunta, você vai ver que, de forma geral, a sua atenção se entrega para estímulos excessivos, né? Então, se você pensar, por exemplo, no Instagram, que foi o caso das duas primeiras respostas que a gente teve aqui, Netflix agora, né? São estímulos excessivos. A Netflix tem, sei lá, milhões de filmes para você assistir, filmes e séries. Aqui no Instagram, quase todo o conteúdo é rápido, intenso e forte, grande, parará, 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 né? Não é delicado, não é lento, não é. É intenso demais, é muita coisa, e aí movimenta, e aí corta, e aí vai, e aí é alto, e aí faz você dar risada, e aí faz você chorar, e aí faz você dar risada de novo, e faz você ficar emocionado de novo, faz você ficar bravo, e faz você dar risada, e faz você chorar. E aí é um fato sobre o mundo que é muito chamativo, que aparece na sua timeline, uma coisa assim, você sabia que debaixo de 40 mil metros de profundidade você não consegue comer um hambúrguer porque o hambúrguer vira paçoca? Né? São sempre umas coisas assim extremamente fortes e chamativas e etc e tal. E a gente perde a capacidade de manter a atenção quando o estímulo não é intenso, quando o estímulo é extremamente suave. A gente não consegue manter a atenção quando o estímulo fica suave. Né? E o fato da gente não conseguir manter a atenção quando o estímulo fica suave nos prejudica de múltiplas formas. E aí a Montessori sugere para nós que a gente treine observar. E numa outra passagem, numa outra frase, ela diz para nós que a gente deve treinar esperar observando, que eu acho que é mais exato. Porque ela fala para nós que a observação é uma arte da paciência e não uma arte da inteligência. Por que da paciência e não da inteligência? Porque é na medida que eu me treino para ficar ali quando o ali é tedioso e monótono, que eu desenvolvo paciência. Né? E se a minha paciência estiver desenvolvida o suficiente e souber aguardar o suficiente, e eu conseguir observar o suficiente ou estar o suficiente, esperar o suficiente, eu vou enxergar o suficiente para que a minha inteligência consiga conectar informações. E aí, uma informação bobinha com uma outra informação bobinha, com uma outra informação bobinha, às vezes podem formar uma informação interessante. Eu vou dar um exemplo bem bobinho para vocês, né? Um exemplo que eu dei no meu Facebook pessoal hoje, porque eu faço assim, durante o dia, amanhã, à tarde e à noite, eu trabalho, né? E aí, quando chega a madrugada, eu vou fazer coisas que são divertidas e que eu queria estudar ou queria aperfeiçoar e durante o dia não deu tempo. Então, eu já falei para vocês, eu estou às voltas lá com a coisa da inteligência artificial e aí isso ocupou um pedaço da minha madrugada de ontem. Então, eu não sei se vai dar para ver de verdade aqui, deixa eu empilhar mais uns livros, que aí eu acho que rola. Ontem de madrugada, eu vim aqui para a inteligênciazinha artificial, deixa eu ver qual é essa. Eu vim aqui para a inteligência artificial decidido a montar uma torre rosa, né? E é profundamente desinteressante o começo do processo, porque você precisa falar para ele desenhar um cubo, e aí para ele empilhar as coisas, aí ele empilha errado, e aí você precisa ficar identificando onde está o detalhe que deu errado, e aí o detalhe continua dando errado. Eu não fiz isso aqui por pura diversão. Eu tenho um projeto depois para a inteligência artificial desenhar as especificações técnicas dos materiais e a gente conseguir produzir material mais barato. Mas aí seguimos.
Aí, ao longo de mais de uma hora, eu consegui educar, que deu errado de novo. Ao longo de mais de uma hora, eu fui conseguindo educar a inteligência artificial para produzir uma torre rosa que funcionasse, né? E aí ela foi desenhando, ó, cubo a cubo, tá vendo? A cada vez que a gente conversava, ela ia conseguindo desenhar mais um cubo. Eu não consegui fazer ela desenhar de uma vez. Aí a descrição dela da torre rosa ficou desse tamanho, esse parágrafo inteiro é a descrição dela da torre rosa. E aí, no final, eu consegui que ela desenhasse a torre rosa com um comando só, né? Depois de tudo isso. Aí eu falei, beleza, então agora vamos para a escada marrom. E aí, quando fomos para a escada marrom, foi esse desastre aqui, né? Deu tudo errado de novo. E aí eu parei e eu fui dormir, porque já estava muito tarde. Quando a gente quer fazer coisas interessantes... E aí no final é interessante, né? Quando eu mostro pra vocês assim, você olha e fala, nossa, a inteligência artificial consegue desenhar tal, e aí vai ficar legal depois, porque eu vou mandar ela colocar os tamanhos de cada coisa do lado e vou dar o peso que o cubo deveria ter, qual é a madeira que ela deve usar, qual é a densidade interessante da madeira pro cubo ter o peso que ele tem que ter, etc e tal. E aí ela vai fazer todo esse cálculo, ela vai montar todas essas especificações ao longo de meses, né? De interação ali para aprender como é que ela funciona. Mas cada interação é profundamente entediante. É muito chato. Você ficar até as 2 e pouco da manhã, ok, agora desenha um cubo de 8 por 8 por 8 em cima do cubo de 9 por 9 por 9, por favor. Obrigado, tá bom. Aí ela desenha. Agora desenha um cubo de 7 por 7 por 7 em cima do cubo de 8 por 8 por 8. Profundamente entediante o processo inteiro. Como é profundamente entediante qualquer coisa que no fim fique interessante. Quando você pega um livrão desse de 500 páginas, né? O Desenvolvimento Criativo da Criança, que acabou de ser publicado em língua portuguesa. Quando você pega um livrão desse aqui, a maior parte desse livro, como a maior parte de qualquer livro, é entediante. Né? Não é tudo que é legal. Tem longos trechos que não são super interessantes. E isso acontece com qualquer livro de qualquer assunto, ou romance, ou ficção, ou poema. É chato. Quase tudo que você vai estudar o suficiente, uma grande parte do tempo é chato. Quando você vai observar uma criança, uma grande parte do tempo é monótono. Você fica lá observando e ela tá ali com a jarrinha. E ela isso, veja. Peraí, eu preciso fazer um adendo aqui, né? Porque eu falei, uma grande parte do tempo é monótono, mas aí você pode estar observando teu filho, você pode nunca achar monótono observar teu filho, tal. Então aí é outro departamento. Eu já observei crianças mais de 500 horas de observação. E aí vai ficando monótono, sabe? Tem um momento que você olha e fala, ela tá despejando feijão. Legal. E aí ela passa 20 minutos despejando feijão. E você está treinado para observar, então você fica ali olhando, ela despeja e você descreve o movimento da mão e a inclinação da cabeça e a expressão do rosto, e se os pés balançam ou não balançam, se os joelhos estão parados ou estão se batendo, se ela está mexendo a ponta do dedo do pé ou não está. Você observa tudo ali, né, naquele instante daquela ação da criança. Depois de 20 minutos, depois de 30 minutos, depois de 40 minutos que você está observando um monte de coisa entediante, você começa a perceber um padrão. Você começa a perceber, por exemplo, que ela passa quase o tempo todo com os pés parados, enquanto ela está trabalhando. Aí ela começa a mexer a ponta desse pé aqui, assim, ó, os dedinhos da ponta do pé. Ela começa a mexer as pontas, a ponta dos dedos, assim, mexer o dedo no pé. E aí, dali a pouco, ela começa a bater o pé. E aí, dali a pouco, ela para de trabalhar, levanta e olha em volta, pega o trabalho e guarda no armário. Só que você só percebe isso, que ela mexe a ponta do pé, e aí ela para, e aí ela guarda o material e ela guarda no armário, e que isto sempre acontece aproximadamente 12 minutos depois dela começar a trabalhar. Você só percebe isso se você passar um longo tempo entediado observando. E o seu tédio com o treino diminui, porque você percebe coisas cada vez mais sutis. Você se treina para enxergar detalhes cada vez menores.
E isso não vale só para a criança. Isso não vale só para a observação de crianças. Isso vale para tudo nas nossas vidas. O treino para aquilo que não é interessante. O treino para aquilo que é monótono, né? Eu estou fazendo essa live da forma que eu estou fazendo de propósito. Quer dizer, daria para fazer essa live muito mais agitada e interessante? Daria. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo de 10 segundos, tá bom? Então, gente, se você quiser observar uma criança e você entender de verdade o que essa criança está fazendo, você tem que atravessar um longo período de tédio mesmo, de monotonia, para que você possa enxergar o detalhe do que aquela criança está fazendo. Mas eu tô fazendo essa live desse jeito com você hoje porque o que eu preciso de você, do seu estado emocional, é de calma. A gente precisa treinar calma. E se eu falar com vocês daquele jeito que eu estava falando agora há pouco, o que acontece é que provavelmente você vai ficar mais interessada por mais tempo. Essa live provavelmente vai chegar mais longe, porque a inteligência artificial do Instagram percebe o ritmo que eu estou falando, e o volume, e todas essas coisas, e manda isso para mais pessoas no Instagram, porque mantém mais pessoas querendo assistir. Mas para o que a gente está conversando hoje, a gente precisa de calma. Para que a gente possa olhar o que não é interessante. Então, a segunda parte dessa live é de exercícios, mas antes de passar para a segunda parte, eu vou olhar as perguntas de vocês, tá bom? Eu tô vendo as risadas de vocês com a brincadeira que eu fiz aqui. Vamos lá. Para nós adultos já é entediante e não conseguimos focar, mas para crianças, coisas que nem sempre são de fato entediantes e elas não conseguem e se frustram. E ficam até irritadas sem saber lidar, tá? Isso é outra questão, na verdade. A gente pode falar dessa questão num outro momento. Hoje, você pode dar uma olhada no texto do Lar Montessori chamado Montessori e por que não devemos ajudar crianças. Não é esse o título. É Montessori e não ajudar crianças. Sobre Montessori e não ajudar crianças. É o título do texto, sobre Montessori e não ajudar crianças. E lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão da frustração, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa atenção hoje. Então, como é que a gente treina para prestar atenção naquilo que não é interessante? A gente treina com coisas que não são interessantes. O treino é monótono. Não existe um jeito interessante de treinar a paciência. Não existe um jeito instigante de treinar a atenção na monotonia. Não existe. E agora que a gente está na metade da nossa live, eu tenho que fazer os meus pedidos para você. Curta esta live. Manda o que o pessoal mandou agora. Manda o foguinho, manda rostinho, manda coraçãozinho, manda o 100 que o pessoal tá... Manda essas coisas. Para o que você tá fazendo e manda, fazendo favor. Por quê? Porque se você manda, isso aqui chega em mais pessoas. Então, se você acha que isso devia chegar em mais pessoas, manda. Se você acha que não, se você quer proteger as pessoas desse tipo de conteúdo, se você achar que isso aqui é prejudicial, que isso aqui pode atrapalhar a vida dos seus amigos, que se isso aqui chegar em mais adultos a gente vai ter um mundo pior no futuro, aí não faça nada. Aí não bota coraçãozinho, não bota foguinho, não bota rostinho, não faça nada. Porque se você não fizer nada, você protege o mundo desse tipo de conteúdo e você garante que as pessoas não vão ter acesso a Montessori de tal maneira que as crianças sejam protegidas dessa psiquiatra maluca, tá bom? Então, você consegue proteger todo mundo, do Gabriel, esse cara que faz live todo dia, que é um maluco e tal. Aí você protege as pessoas desse tipo de coisa se você não reage. Se você reagir, o que acontece é que você empurra isso aqui para mais pessoas. Cheguem, tá funcionando de verdade. Mais pessoas estão assistindo semanalmente as nossas conversas, né? E como vocês não têm protegido as pessoas das nossas conversas, vocês têm de fato
empurrado as nossas conversas adiante, tem chegado mais gente para cada uma das nossas conversas aqui, né? O que é que ajuda, por exemplo? Ajuda-se quando eu dou boa tarde, você me dá boa tarde. Isso ajuda imensamente. As lives em que eu dei boa tarde ou boa noite e as pessoas responderam com boa tarde ou boa noite, tiveram aproximadamente 30% a mais de pessoas. Vocês sabiam disso? Não é muito louco? Não é muito interessante? As lives em que eu falei boa tarde e o pessoal falou boa tarde, um monte de gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Essas lives tiveram 30% mais de pessoas assistindo do que as lives que não tiveram boa tarde ou não tiveram boa noite. Então, são umas coisas extremamente simples, que aí depois a gente pergunta como é que a gente populariza Montessori? A gente responde dizendo boa tarde. A gente responde dizendo boa noite. Não é extremamente difícil popularizar Montessori. A gente precisa fazer pequenas coisas que ajudam muito. Então, se você quiser fazer com que 30% mais de pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, diz boa tarde. Funciona. Tá bom? O algoritmo ele é super inteligente, mas ele é bobinho também. Se ele só percebe que aquelas pessoas se importam e elas são educadas e elas são legais, ele diz, gente, esse aqui é um povo legal, vamos empurrar isso aqui para mais pessoas. E aí ele empurra. Então, como a gente é legal, é só a gente mostrar que a gente é legal, que aí ele empurra adiante. Tá bom? Boa tarde. Quanto tempo vai ficar a live que você fala da criança de 6 a 12? Até domingo. Até domingo, tá bom? A live sobre comportamento de crianças de 6 a 12 anos continua disponível até domingo desta semana. Eu não estou agora com o meu calendário, estou sim, peraí. Até dia 18, à noite, tá bom? Aí eu tiro na virada para segunda-feira. Na virada para segunda-feira sai do ar. E aí, assim, não é que sai do ar. Sai do Instagram, sai do YouTube, sai do Spotify. Mas vai pro curso Poder da Criança. Então todo mundo que está dentro do Poder da Criança vai continuar tendo acesso. E de vez em quando vai ter umas outras lives bem profundas que também vão ficar exclusivamente lá dentro depois, tá bom? Ontem à noite nós tivemos a primeira aula ao vivo do Poder da Criança. Foi muito legal. Nós falamos sobre como os períodos sensíveis funcionam biologicamente no cérebro da criança. Nós falamos sobre por que crianças, quando se sentem contrariadas, choram. E a gente entendeu biologicamente por que é que elas choram. Onde é que está o desespero desse cérebro que faz essas crianças chorarem, se debaterem, ficarem tão chateadas, tão profundamente incomodadas. Eu falei dia 18, eu falei errado. É dia 25, gente. Eu estava olhando a semana errada. Domingo é dia 25. A live fica disponível aberta, assim, no Instagram, no YouTube, no Spotify, até dia 25, domingo. E aí, do dia 25 para o 26, eu tiro do ar, tá bom? O Poder da Criança não é ao vivo. O Poder da Criança tem aulas ao vivo. A maior parte do Poder da Criança é gravado. Onde eu avisei dentro do curso, se você olhar os módulos, está lá o aviso, e eu avisei por e-mail para todos vocês, tá bom? Tem o link do curso Poder da Criança? Tem. Vamos fazer o seguinte, me manda uma mensagem em direct que eu te mando o link, tá bom? Todo mundo que quiser o link do Poder da Criança pode me mandar mensagem inbox ou direct aqui no Instagram, que eu mando o link, explico o que você quiser, ajudo você a entender se o curso é para você ou não é, se é para tua criança nesse momento ou não é, etc e tal. Você pode me mandar mensagem inbox que eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. Não tem importância que não chegou e-mail. Você perdeu uma aula de muitas. Depois tem muitas. A que foi ao vivo ontem ficou gravada e vai hoje para dentro do curso. E a gente vai ter mais várias. Então depois vai lá no módulo 6 que as informações estão todas lá. Tá bom? Bora reenviar o link da live de 6 a 12 porque foi muito especial. Tá bom, vou fazer isso e vocês me ajudam a espalhar. Daniel, qual IA você está usando para fazer as representações gráficas? Eu estou usando o ChatGPT 4, a versão 4. Ela é paga, infelizmente. Eu precisei comprar para um curso que eu fiz e aí eu continuo usando agora. E aí dentro da 4 eu estou usando o plugin
do Wolfram, que desenvolveu matemática. Eu estou usando o plugin do Wolfram dentro do ChatGPT-4, porque aí ele consegue desenvolver representações gráficas, programinhas e outras coisinhas assim. Ele consegue fazer gráficos mesmo e calcular algumas coisas um pouco mais complexas sem erros matemáticos. Então, é o ChatGPT 4.0 com o plugin do Wolfram ativado, tá bom? A live tá só no Instagram. Não, não tá. A live tá no Instagram, no YouTube e no Spotify, meus amores. Espera aí que eu verifico agora e já mostro pra vocês. A live de 6 a 12 tá em todos os lugares. Vamos lá. Repetiu o que, Maria Bolota, por favor? A última parte. A última parte sobre a inteligência artificial? Ou a última parte sobre alguma outra coisa que eu não peguei? Ó, eu vou abrir aqui para te falar com toda certeza. Pera aí. Ó, tá aqui, tá no YouTube, o comportamento da criança de 6 a 12 anos. Tá lá no YouTube, você pode acessar lá no YouTube. Chama o comportamento da criança de 6 a 12 anos. Tá no Instagram, naturalmente. E aí no Spotify vai demorar um pouquinho mais para checar, porque eu não sei porque o Spotify demora um pouquinho para carregar no navegador. Ó, também está no Spotify. O comportamento da criança de 6 a 12 anos, mesmo título, tá bom? Depois vai lá no YouTube do Lar Montessori, vai lá no Spotify do Lar Montessori. Se você quiser ajudar mais ainda, aí você segue o canal do YouTube do Lar Montessori no YouTube e segue o podcast do Lar Montessori no Spotify, tá bom? Se você seguir, você recebe as coisas, né? Aparece ali a notificação para você quando tem vídeo novo, quando tem podcast novo, etc e tal, para você ouvir, tá bom? ChatGPT, quais os extras? Vamos lá. O ChatGPT versão 4.0, porque é a versão que permite o uso de plugin, que é a versão paga, tá? É a versão do ChatGPT 4.0 com o plugin do Wolfram. W-O-L-F-R-A-M de Maria, eu acho. Wolfram, tá? E aí você ativa o plugin, não é pago. Uma vez que você paga o ChatGPT 4.0, os plugins você usa gratuitamente. E aí ele consegue fazer tudo que envolve matemática e gráfico com muito mais facilidade. Ele não é para produção de imagem, ele não produz imagem. Se você quiser uma fotografia de um cachorrinho comendo um sorvete na forma de uma bola de basquete, isso ele não faz. Quem faz isso é a DALL-E, que é uma outra inteligência. E faz mal, fica ruim, né? Mas isso ele não faz. O que ele faz são representações de engenharia. Então eu estou fingindo que a Torre Rosa é um gráfico. E aí ele consegue montar, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma filha no plano de 12 a 18. Então vamos conversar sobre eles esses dias, tá bom? Eu vou planejar uma live. Tô anotando aqui. Para planejar uma live sobre adolescentes. Tá bom? Tá anotado. Para planejar uma live sobre adolescentes. E aí eu aviso vocês. E aí a gente faz, tá bom? Acho que mês que vem, acho que julho, tá bom? Uma live grandona de adolescente, que nem a gente fez uma live sobre 6 a 12. Acho que é legal, tá? E aí chama os adolescentes para assistir quando a gente fizer eles. É bom que eles estejam juntos, estejam perto, porque aí se eu falar bobagem, um deles diz, falou bobagem e tal, a gente não é assim não, parará, parará, tá bom? Então pode chamar os adolescentes para participar quando a gente tiver a live. A mesma coisa vale para a live sobre 6 a 12. Se você quiser assistir junto com a tua criança de 6 a 12, faça isso, é muito melhor. Porque aí ela assiste junto, ela te fala se aquilo que eu estou falando é bobagem ou se aquilo que eu estou falando faz sentido. A gente teve um monte de criança que assistiu a live, não ao vivo, porque era muito tarde, mas gravada, de 6 a 12. Acho que teve 2 crianças que viram ao vivo. E mais algumas que viram gravado e disseram, olha, é isso aí mesmo, a gente é assim mesmo, tudo que ele falou... Teve uma criança que falou exatamente assim, tudo que ele falou tá certo, viu, mãe? E eu adorei.
Eu adorei, porque é que nem ganhar diploma, né? É a autoridade dizendo, olha, não, ele sabe do que ele tá falando, você pode confiar, né? E aí teve um menino que disse, tudo que ele falou tá certo, mãe. E então assistam com as crianças ou com os adolescentes para eles poderem te dizer se faz sentido, tá bom? Tem só um trecho lá na live que eu falo que tomar banho todo dia faz mal pra pele. E aí esse trecho pode ser que você não queira ver junto com o seu filho entre 6 e 12, porque pode ser que o tiro saia pela culatra, entendeu? Mas tudo bem, seguimos assim. Depois eu explico por que é importante tomar banho todo dia. Na mesma live, depois eu falo por que é importante tomar banho todo dia. Então, rola. Tá bom? Aquaplay, vai lá assistir então. Se você tem uma com 11 e outra com 12, vai lá assistir. Se quiser assistir com elas, assista, vale a pena. E aí depois participa da de adolescentes, porque elas estão ali bem na transição. Tá bom? Bom, nós falamos bastante na primeira parte da nossa conversa sobre a importância de nos tornarmos capazes de lidar com o tédio, de lidar com longos períodos de coisas monótonas. E não é uma habilidade muito treinada espontaneamente nos dias de hoje, porque a gente tem dentro do bolso da gente, na calça, esta ferramentazinha aqui, e esta ferramentazinha aqui é uma arma de distração em massa. Você já ouviu essa expressão? Eu adoro essa expressão. É uma arma de distração em massa, né? E live para 2 a 4 anos. Aí são todas, Antônia. Quase todas as lives são sobre crianças de 0 a 6. Quase todas. A gente se encontra 5 vezes por semana e das 5 vezes por semana, normalmente todas as 5 são sobre crianças de 0 a 6 anos. Então aí nesse caso você vem todo dia conversar com a gente. Para o pessoal de 6 a 12 e adolescentes é que ainda tem menos conteúdo, então tem que ser uma coisa específica criada, tá bom? Isso aqui que você tem no teu bolso é uma arma de distração em massa. Ela é feita, ela é montada, desenvolvida, preparada, codificada para te manter distraída, distraído, entretida, entretido o tempo todo. Para que você tire esse negócio do bolso a cada menor sinal de tédio. Quer ver um negócio? Quantos de vocês pegam elevador com o celular na mão? Me fala. Quando você entra no elevador, você tira o celular do bolso. Fala pra mim. Quantos de vocês entram no elevador e assim que entra no elevador, opa, cata o celular no bolso? Claro, se você não tá com o cachorro, com teu filho, sei lá, né? Digamos que seja você e só no elevador, não é? A gente entra no elevador e tira o celular. Dá tempo de ver alguma coisa interessante? Não dá tempo. Dá tempo de ler um negócio importante? Não dá tempo. Dá tempo de responder uma mensagem relevante? Não dá tempo, a menos que você more no 18º, né? Mas de resto não, ó, já entra com ele na mão, né? Eu escolho de escada na maioria das vezes. Tem os alecrim dourado, né, gente? Mas o resto de nós que pega elevador, né? A gente vai com o celular na mão imediatamente. Não é? Por quê? Porque a gente não suporta alguns segundos de tédio. A gente entra no elevador e já tá aqui assim, ó, já tá com a coisa, né? Porta de colégio, elevador, transporte público, esperando qualquer coisa, tá na mão imediatamente. Imediatamente. Né? Porque a gente não aguenta esperar um pouquinho. Uma fila, qualquer fila, né? Não dá para fazer. Você não faz mais dobradura, por exemplo, né? Que você ficava esperando um tempo ali, aí você catava um pedacinho de papel que estava lá na sua frente, aí você ia lá e fazia um negócio assim, aí marcava aqui bem direitinho, cortava, né? Você ficava fazendo uns negócios assim para se entreter, e aí enquanto você ia fazendo isso aqui, você ia pensando, né? Enquanto você fazia isso aqui, você fala, nossa, mas aquilo que a fulana falou, ela foi tão desagradável naquilo que ela falou, não tá certo falar daquele jeito com as pessoas, não. Será que se eu conversar com ela, não queria ter que brigar com fulana, gosto tanto de fulana, não queria ter que brigar com ela, não. Mas se ela trata as pessoas desse jeito, aí também fica muito difícil. Né? Tá fazendo sentido isso aqui? Né? Você ia fazendo ali a dobradurazinha e você ia pensando na fulana, né? Mas se ela topar conversar, já é legal pra caramba, porque o importante é a gente saber conversar.
né? Vou ver com ela, que se ela disser não, vamos conversar, aí a gente vê. Vamos tentar resolver isso pro bem de todo mundo, né? Então você ia conversando com você e você ia fazendo a tua dobradurazinha, né? E às vezes no final tinha um negocinho bonitinho na tua dobradura, às vezes não, às vezes era só papel amassado mesmo. Mas você pensava, né? A mesma coisa pro rabisco, eu me lembro, eu ainda tenho guardado, eu acho, o último rabisco que o meu avô fez ao telefone, antes de morrer. O meu avô desenhava bem, pintava quadros bonitos e tal. E ele tinha um bloquinho. Lembra que a gente tinha bloquinho do lado do telefone em casa? Ele tinha bloquinho do lado do telefone. E aí ele ficava desenhando. E ele tinha um personagem que ele desenhava. Um homem com um chapéu de palha e um burrinho. E ele ficava desenhando isso nas mais variadas situações. Um dia eles estavam embaixo de uma árvore descansando. No outro dia eles estavam caminhando no campo. Cada dia eles estavam fazendo um negócio diferente, esse homem e esse burrinho, né? E eu adorava, porque eu ficava vendo o progresso das coisas que o meu avô ia fazendo ali, os homens com burrinho. E era muito divertido. E hoje a gente quase não faz mais, né? A gente não rabisca porque está entediado, a gente não faz dobradura porque está entediado. O que a gente faz quando a gente está entediado é pegar o celular. E aí a gente mesmo não faz nada, né? Quem faz alguma coisa é o tal do produtor de conteúdo lá do celular, né? A gente não cria nada, a gente não produz nada, a gente não faz nada, a gente só consome, né? E a gente vai destreinando a nossa atenção, a nossa capacidade de reflexão. Então como é que faz para treinar? Como é que faz para treinar? A gente treina aceitando o tédio, ficando em silêncio, né? A gente treina pegando uma xícara de chá, por exemplo, ou de café. Você pega ali a sua xícara, você vai para a janela do teu apartamento, da tua casa, com a tua xícara, senta numa cadeira e bebe teu café. E só, né? Só. Você não usa o celular, não lê um livro, não anota nada, não planeja nada. Se vierem ideias na tua cabeça, tudo bem que venham, mas você não está ali para ter ideias. Você está ali para beber café. Então você senta na janela e vai tomando teu café. E aí vai ter um dia que o sol está bem forte, você vai ver as cores bem brilhantes na rua. Vai ter dia que está bem nublado, vai ter dia que está chovendo, você vai tomar café só com uma frestinhazinha da janela aberta, com umas gotinhas caindo em você, ou então fechando tudo com as gotas caindo na janela. Vai ter dia que está muito frio, você vai fechar a janela, se agasalhar e ficar só olhando. Vai ter dia que está um calor gostoso, você abre a janela e sente o vento. E você bebe seu café. Você faz isso todo dia. Todo santo dia. Você pega uma xícara de café ou de chá, vai para perto da janela da tua casa ou do teu apartamento e bebe. Esse é o treino. Não tem outro treino. É só esse. Se você quiser fazer um passo mais difícil, mais avançado, se você achar que esse está fácil, vai para a janela da tua casa sem café nenhum. Sem café e sem chá. Vai só você para perto da janela, né? Aí senta ali perto da janela e fica olhando. Olha para, não procura nada, não analisa nada, não leva um papel para fazer um desenho, nada. Vai lá para a janela com a tua cadeira e fica olhando. E aí vai ter dia que você vai olhar e vai estar cheio de nuvem, vai ter dia que você vai olhar e não tem nuvem nenhuma, vai ter dia que você vai olhar e vai ter um casal brigando na rua enquanto caminha, vai ter um outro dia que o mesmo casal vai passar de mão dada dando risada, vai ter um dia que vai passar um cachorrinho com um pedaço de alguma coisa que ele achou gostosa na boca, vai ter dia que esse cachorrinho vai passar sem nada na boca, e vai ter dia que você não vai ver nem o cachorrinho nem o casal, que a rua está completamente vazia porque você decidiu sentar lá domingo de manhã. E aí a rua está totalmente vazia, você vai só tem o clima, o vento. Você vai perceber que tem hora do dia que o vento bate naquela janela, tem hora do dia que o vento não bate. Ao longo dos anos você vai perceber que tem estação do ano que o vento bate, tem estação do ano que o vento não bate. Você vai sentindo ali o vento na janela, o clima, a luz do sol naquele dia, se está forte, se está fraca, se vai chover, se não vai. Só isso.
Aí, se você quiser subir mais um nível de dificuldade, você pode, né? Você vai treinando sua atenção cada vez mais. A primeira coisa que a gente tirou foi o celular. A gente ficou com o café e a janela. A segunda coisa que a gente tirou foi o café. A gente ficou só com a janela. Então, a terceira coisa que a gente tem para tirar é a janela. E aí você pode até ir até a janela, só que aí você vai fechar os olhos. Você vai fechar os olhos e você vai ficar ali, só respirando. A única coisa que você tem agora para prestar atenção é a sua respiração. No começo você pode prestar atenção nos seus pensamentos, não tem problema, mas com o tempo você vai perceber que seus pensamentos não são muito legais. Eles te fazem sofrer, quase sempre. Então você não precisa ficar prestando atenção nos seus pensamentos muito. Você pode prestar atenção na tua respiração. Senta ali na janela, fecha os olhos, respira. E fica ali 5 minutos, 10 minutos respirando. E aí, quando acabar de respirar, você pode ir lá pegar a tua xícara de café e ficar mais 10 minutos bebendo café na janela, né? Parece irrealizável, não parece? Parece impossível, né? Ao mesmo tempo parece meio ideal, né? E aí o ideal é impossível, então não pensa nisso como ideal. Pensa nisso como real. Pensa nisso como a sua vida, como um treino, que nem ir para a academia, sabe? Parece irreal ter um corpo saudável que consegue fazer as coisas e tal. Tô com você, também acho. Mas, se você for sempre para a academia, parece que a coisa acontece, né? Então, faz isso. Vai lá para a janela, respira, toma teu café, não leva o celular. Faz isso 10 minutos por dia. E só. Né? Isso já vai transformar totalmente a tua capacidade de observação. Primeiro você leva o café, vai para a janela, bebe o café na janela, ou o chá. Depois você pode não levar nada e ficar só na janela olhando o tempo. E depois você pode ir até a janela e fechar os olhos e ficar prestando atenção só na sua respiração, enquanto você fica lá tomando o ventinho da janela. Tá bom? Isso já vai ajudar imensamente. Aí a gente pode falar mais num outro dia, a gente pode avançar um pouco mais nesse caminho. As últimas aulas do curso Poder da Criança são sobre observação, né? Eu acho que tem 2 aulas no começo, no final, perdão, do Poder da Criança, que são aulas sobre observação. E elas vão ser especialmente legais, elas não estão lá ainda, elas vão ser feitas ao vivo junto com vocês. Elas vão ser especialmente legais porque elas não são aulas de observação soltas do resto da vida. A gente vai ter passado vários tempos estudando criança, entendendo criança e entendendo a mente humana a partir do ponto de vista da Montessori, que é um ponto de vista especialmente bonito sobre a mente humana. E aí a gente vai estudar a observação, tendo compreendido tudo isso. A gente vai ter umas 4 horas aula voltadas para a observação. E vai ser incrível. Ali vai ser fenomenal, porque a gente vai juntar toda uma compreensão sobre o poder da criança, sobre a formação do ser humano, sobre as dificuldades que a criança tem na formação do ser humano, sobre como sobram em nós as feridas da nossa infância que nos impedem, por exemplo, de prestar atenção. E aí como é que a gente cura, como é que a gente ajuda essa criança a se curar daquilo que não deu certo e como é que a gente pode se curar daquilo que não deu certo na nossa própria infância, porque o poder da criança também está dentro da gente, e aí a gente vai estudar a observação. A gente vai aprender como ver na prática todas aquelas coisas que a gente estudou antes. Essas vão ser aulas mais para o final do 6º módulo, né? Então, aí a gente vai terminar o 6º módulo sendo capaz de olhar para uma criança e enxergar naquela criança todos os poderes. Cada aula do poder da criança é sobre um poder diferente. Lá tem 8 poderes. Cada aula é sobre um poder diferente. E a gente vai ser capaz de enxergar nessa criança todos os poderes que ela tem em ação, todos os poderes que precisam ser libertados porque ainda não estão livres, todos os poderes que poderiam estar mais fortes e não estão porque precisam de ajuda, e todos os poderes que estão extremamente fortes e que a gente só tem que deixar frutificar e iluminar esse mundo nosso com mais do poder da criança. Então, essa live aqui é para você ir treinando já, porque a gente vai falar sobre esse assunto mais no final do ano, no Poder da Criança. Então, você começa a treinar agora, a coisa de ir para a janela com a tua xícara, respirando e tal, e você vai treinando, que aí quando a gente chegar mais para o final desse ano, final do 2º semestre, né,
Quando a gente chegar mais no final do segundo semestre e a gente tiver as aulas de observação, você vai ser imediatamente capaz de colocar em prática, porque desde agora você já está treinando a habilidade mental necessária para lidar com a monotonia, com o tédio e manter a sua atenção viva ali para perceber detalhes, para perceber coisas pequenas, coisas delicadas. Coisas delicadas. A criança, ela não é delicada no sentido de ser frágil, ela não é frágil, ela é muito forte, mas ela é delicada no sentido de que a criança é o início da vida. Então, tudo que ela faz é iniciante, tudo que ela faz vai gerar algo muito maior mais tarde, sabe? Agora parece pequeno, agora parece pontual, mas ao longo das décadas isso vai se acumulando e ela se torna um adulto um dia. Então, esses poderes que no início parecem pequenos, parecem discretos e são delicados, ao longo do tempo formam todo um adulto, todo um ser humano, formam uma pessoa que tem uma personalidade, que tem um jeito de existir no mundo e tudo. E a gente vai aprender a enxergar esses iniciozinhos, esses detalhes, esses começos que vão nos permitir melhorar toda a vida desse indivíduo humano agindo na infância, não é? Porque isso também se acumula até a idade adulta. Então começa a treinar, começa a treinar. Hoje ainda pega uma xícara de café ou de chá, vai para a tua janela e começa a treinar. Mesmo que você diga, não, eu vou fazer pela manhã. O meu horário de fazer isso vai ser pela manhã. Tudo bem, mas hoje não vai. Hoje vai ser agora à tarde ou à noite, porque você não vai deixar para fazer amanhã, que se você deixar para fazer amanhã tem aquele risco de você não fazer, lembra? Então você vai começar hoje, tá bom? Você não vai começar amanhã. Hoje você faz a coisa do café à tarde ou à noite e amanhã você só continua no horário que você quiser. Mas hoje você faz depois dessa live à tarde ou à noite. Nós estamos combinados? Eu posso seguir o meu dia com a minha consciência tranquila de que você vai treinar a sua atenção para ser capaz de perceber aquilo que é delicado nesse mundo e nessa vida? Posso seguir em paz? Enquanto vocês me dão a certeza de que eu posso seguir em paz, eu vou ver se tem alguma pergunta para eu responder nos últimos 5 minutinhos aqui da nossa conversa. As crianças fazem muito isso. Meu menino de 4 anos fica olhando muito pro nada. É isso. Ele tá olhando para dentro. Ótimo treino. Eu estudo dependência digital há alguns anos. A concorrência é desleal em comparação com atividades offline. Mas, na verdade, o mundo real é incrível. Ele é. Ele é. Ele exige que a gente faça a escolha, não é? E tem muitas empresas fazendo a escolha de investir bilhões de dólares para impedir a gente de viver no mundo real. Então a gente tem que fazer o exercício consciente de viver no mundo real. Isso não vem sozinho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês enxergam a ampulheta? Enxergam, né? A gente vai finalizar com uma única respiração. Tá bom? Deixa eu levantar ela mais um pouquinho aqui. Deixa eu botar mais uns livros aqui para levantar mais um pouquinho. Pronto. Aqui ficou boa, que nós conseguimos ver. Ela tem muito pouca areia, tá? Muito pouca areia e o buraquinho dela é muito grande. Então a areia vai bem rápido. Dá tempo de uma respiração profunda e gostosa. Tá bom? Então eu vou virar a ampulheta e no tempo da areia a gente vai fazer uma respiração profunda e gostosa. Se a sua respiração for curta, pode ser que você faça 2, tá tudo bem, não é um problema. Tá bom? A gente pode inspirar. Vamos fazer de novo? Porque é muito rápido mesmo. Vamos fazer mais uma vez. Se prepara para inspirar.
Acho que esse é um jeito bom da gente finalizar a nossa conversa de hoje. Deixa eu deixar a ampulhetinha aqui com a gente. Acho que esse é um jeito bom da gente finalizar a nossa conversa de hoje. A gente se encontra de novo amanhã, tá bom? Ao que tudo indica, amanhã ao meio-dia. Se acontecer alguma coisa extraordinária, eu aviso vocês e a gente se encontra às 10 da noite. Mas, a princípio, a gente se encontra de novo amanhã e eu também espero vocês no Poder da Criança. O link, se você me pedir por direct, por mensagem inbox, eu mando para você e converso com você para você saber se o curso é mesmo para você nesse momento e etc. e tal. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Foi uma conversa, eu espero que gostosa para vocês também, para mim gostosa e divertida. A gente se encontra de novo amanhã, uma tarde e um dia inteiro muito gostoso, muito gostosos para você e, sobretudo, para as crianças que convivem com você. Tchau, queridos. Tchau.